Estamos ao vivo, Celso. Boa noite, companheiros e amigos e irmãos da Comunidade Espírita Nova Era, no Vale do Jequiriçá. É com muito prazer e carinho que estamos aqui para a nova doutrinária. Hoje a gente vai ter a presença da nossa querida irmã Fernanda Mendes. Um abraço a todos aí, a José Alberto, presidente da Comunidade Espírita, a sua esposa Madalena, aos companheiros que estão presentes, Antonolito, Sueli e outros que estão presentes na casa do nosso irmão assistindo esse trabalho. Que Jesus nos abençoe a todos nós. Agora vamos convidar o nosso querido irmão Luciano da Gata para fazer a abertura musical. Boa noite a todos. Bom estar aqui na Comunidade Espírita da Nova Era do Vale do Jequiriçá, Bahia. Um abraço, José Alberto, todos os trabalhadores dessa casa. Nada é igual ao teu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, um Big Bang pra disfarçar, pode até alguém duvidar. Eu sei que há um Deus a me guardar, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dai-me de beber da água da fonte da vida. Antes que haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Vamos compartilhando, gente. Vamos chegando. Nada é igual ao teu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, um Big Bang pra disfarçar, pode até alguém duvidar. Eu sei que há um Deus a me guardar, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dai-me de beber da água da fonte da vida. Antes que haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Boa
Boa noite, Fernanda. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Boa noite, Fernanda Mendes. Boa noite. Minha querida irmã, hoje a gente vai falar sobre reencarnação, não é isso? É isso. Então, vamos lá, ao nosso trabalho da noite. Boa noite a todos. Muito obrigada, Celso, a Luciano. Boa noite a todos os irmãos e irmãs que nos assistem. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. A reencarnação não é uma criação do Espiritismo. Às vezes as pessoas utilizam essa argumentação para dizer que o Espiritismo não inventou a reencarnação. E é verdade. A reencarnação é um conceito milenar que já existia em períodos anteriores, muito antes de qualquer organização ocidental mais formal em termos de religiosidade e tudo, porque é um conceito que vem do Oriente. Obviamente que a forma de composição e de concepção da reencarnação é algo que varia de uma época para outra, de uma cultura para outra. Está presente no Velho Testamento, está presente em vários livros sagrados, como o Bhagavad Gita, e muitos outros, que nos apresentam conceitos da reencarnação, mostrando que a reencarnação é algo que está na cultura humana, mas que é um conceito divino, faz parte da lei de Deus. A reencarnação é uma lei. A gente pode acreditar ou não acreditar, mas a gente vai reencarnar. Qualquer um de nós pode utilizar sua inteligência, utilizar seus conceitos, seus conteúdos para falar contra a reencarnação, mas ela é um fato concreto, que é resultado da lei de Deus. Tanto que quando o próprio Jesus esteve na Terra como homem, ele teve o cuidado particular de estabelecer a ideia de a verdade do que era e do que não era. Aquilo que era equivocado, ele dizia claramente que era equivocado. No conteúdo correto, coerente com a lei de Deus, ele afirmava. Por isso é que a reencarnação é apresentada como uma lei. Tanto que no famoso diálogo de Jesus com Nicodemos, ele aprende ao doutor da lei, que é preciso de novo. É preciso. Qualquer interesse nosso, objetivo de alcance da perfeição, da plenitude, de alcance de uma condição de paz, de serenidade, só é possível viver nas experiências reencarnatórias. Isto já tem sido dito, de fato, em várias religiões diferentes. O Espiritismo veio sancionar um conteúdo ético-moral. Eu vi, meu microfone estava aberto, agora que eu mutei. Já existia em outras religiões, seitas e culturas. Por exemplo, a chamada ressurreição dos mortos ou ressurreição da carne. Quando se usa essa expressão ressurreição dos mortos, se refere ao retorno do espírito desencarnado, alguém que passa pela experiência da morte física e aparece como espírito, numa reunião mediúnica ou em qualquer contexto em que haja uma comunicação espiritual. Então, o que se chamava de ressurreição dos mortos é, na verdade, um atestado de que a morte não existe, que a pessoa que vive o fenômeno biológico da morte, ela, espírito, retorna para se comunicar onde é possível isso ser feito, obviamente. Através da clarividência, da clareaudiência, da psicofonia ou de outra forma de mediunidade. Essa seria a ressurreição dos mortos. O Espiritismo apresenta que a ressurreição dos mortos não é uma pessoa que passou pela morte, que já tem um corpo morto, um cadáver, e esse corpo vai se erguer para a pessoa retornar com aquela mesma aparência, aquele mesmo corpo físico. Obviamente que os povos do passado
Muitos deles acreditavam literalmente a ressurreição dos mortos como o retorno da pessoa no corpo físico que ela teve. Por exemplo, esse que eu estou aqui agora, eu passo pela morte e voltaria com essa mesma aparência, com esse mesmo corpo. A ciência já provou há muito tempo que isso não é possível. Uma vez que aconteça o fenômeno da morte biológica, não é possível que o espírito utilize de novo o mesmo corpo físico. Então, a ressurreição dos mortos não é a ressurreição do mesmo corpo físico que a pessoa ocupou na sua última reencarnação. A ressurreição dos mortos é o espírito que aparece para que alguém o ouça, alguém o veja, ou ele dite uma mensagem, ele mostre a sua presença, mostrando que ele continua vivo em espírito, mas o seu corpo físico não. Seu corpo físico já morreu há muito tempo e não é possível recompô-lo. Os seus elementos orgânicos irão fazer parte da natureza, porque tudo que pertence à natureza, a ela volta. Né? Tudo que pertence à natureza, o nosso corpo físico é da natureza e é para ela que volta, seja no sepultamento, seja na cremação, seja qual for o método que se utilize para o destino do cadáver, volta para a natureza. Mas o espírito que é imortal, ele permanece vivo, só que numa outra condição vibratória, que não é facilmente perceptível, a não ser através de médiuns ostensivos que podem vê-lo, ouvi-lo, interpretar sua mensagem. É o espírito retornar à existência física, não é a comunicação mediúnica. O espírito retorna a uma existência nova, num novo corpo físico. É essa ressurreição da carne. Ou seja, se eu desencarno, em algum momento, daqui a não sei quantos anos, que eu não posso saber, receberei a oportunidade concedida pelos bons espíritos, seja na Terra, seja em que planeta for, para receber um outro corpo físico, e neste outro corpo físico estarei vivendo uma nova existência física, seja na Terra, seja em que planeta for. Aí é a chamada ressurreição da carne. Não é eu, o espírito, ocupar o cadáver que foi o meu corpo físico. Isso é impossível e a ciência, de fato, já demonstrou. De qualquer sorte, a ideia de ressurgimento do ser está em todas as culturas. Quer dizer, não sei se todas, posso estar sendo leviana, mas em várias delas, e é um conceito milenar. Então, não é o espiritismo que começou no século XIX que traz pela primeira vez a ideia de reencarnação. Não é. Quem diz isso está dizendo a verdade. Sim, o espiritismo não inventou a reencarnação. Não é um conceito originalmente espírita. É um conceito que pertence, se a gente pode dizer dessa maneira, a várias culturas do passado, com uma formatação específica de cada uma dessas culturas. Por exemplo, a metempsicose é uma forma de compreender a reencarnação, em que, por exemplo, um espírito tenha um comportamento inadequado na última existência, e aí, como forma de punição, reencarna numa expressão animal. Isso não é um conteúdo espírita, não é conceito espírita, mas é um conceito muito antigo, que se entendia, mas de certo modo também uma forma de reencarnação. O espiritismo, quando, através da revelação das entidades nobres na época da codificação, apresentaram a Allan Kardec as respostas às perguntas que ele formulou e criou o livro dos Espíritos, que a autoria é dos Espíritos
como é que ela funciona, que aspectos filosóficos, morais estão envolvidos com a ideia da reencarnação. É por isso que ele aborda em mais de uma parte, mais de um momento, no diálogo com as entidades nobres, a questão da encarnação e da reencarnação. Por exemplo, quando ele aborda os espíritos nobres a questão da encarnação, ou seja, a primeira vez que o espírito encarna naquele planeta tal, seja ele qual for, a Terra ou qualquer outro. Então, a primeira vez que aquele espírito vem é encarnação. Quando aquele espírito volta uma segunda, terceira, quarta e não sei quantas vezes, aí é reencarnação. Então, Kardec perguntou primeiro o que era a encarnação e para que ela existia, qual seria a finalidade. Os espíritos responderam que a encarnação, numa linguagem simples, para a nossa compreensão, é justamente o processo em que o espírito cada reencarnação é conduzido pelo perispírito de cada espírito reencarnante. Agora, quem comanda o perispírito é o espírito. O espírito é o autor de sua composição orgânica, do seu corpo orgânico, através do perispírito. É dessa maneira que o espiritismo nos ensina. Então, o espiritismo ele não vem trazer um conceito novo de reencarnação, uma ideia nova, inédita. Traz uma abordagem diferente de qualquer outra cultura, seita ou doutrina, mas não é uma ideia originalmente espírita, como todos nós sabemos. Então, a encarnação é o processo através do qual o espírito toma dessa roupagem que ele mesmo direciona a configuração através do perispírito, obviamente funcionando simultaneamente as leis da genética, da hereditariedade, todo o componente materno e paterno, que todos nós um dia estudamos na escola, lá atrás, que vai ajudar na composição desse corpo novo do ser que virá à Terra através do nascimento, que vai trazer essa herança materna e paterna, isso é óbvio, é ponto pacífico, ninguém vai discutir, mas com o direcionamento do próprio espírito através do seu perispírito. As particularidades específicas e necessárias para aquele espírito, aquele corpo físico terá a herança materna e paterna de sua própria história familiar, de hereditariedade, de heranças, por exemplo, de probabilidade de ter câncer, de ter hipertensão ou qualquer outra característica de cor de pele, característica de cabelo, estatura, etc., que ele vai herdar nesse jogo de probabilidade de combinação materna e paterna, mas também herdará de si mesmo, porque é o próprio espírito que, através do perispírito, que vai colocar elementos necessários no momento que está compondo esse corpo físico lá dentro do útero materno, elementos necessários que esse espírito vai precisar nesta nova existência, que serão importantes para o seu processo de crescimento moral, psicológico, para o seu processo evolutivo. Se está vindo pela primeira vez naquele planeta, é uma encarnação. Por exemplo, Jesus encarnou, porque, segundo o Espiritismo, ele nunca esteve antes na Terra como homem e nunca esteve depois. Então, só teve uma única existência. Jesus não reencarnou na Terra, ele encarnou uma única vez. Viveu como homem, morreu e pronto, não retornou mais como homem. Homem, ser humano, físico, biológico, tal qual conhecemos. Então, não se aplica a Jesus, quando se diz respeito ao planeta Terra, a encarnação. Porque Jesus viveu o seu processo evolutivo, suas reencarnações, em outro mundo que não sabemos qual.
Suas reencarnações se deram em outro planeta, quando ele viveu todas as suas fases evolutivas, até se tornar um espírito elevadíssimo, capaz de receber a incumbência de criar um planeta, no caso a Terra, e governá-lo espiritualmente. Para isso, ele tinha que realizar seu processo evolutivo, suas etapas reencarnatórias em outro planeta, que não a Terra. Porque na Terra ele é o governador espiritual. Ele veio uma única vez, ele encarnou, não reencarnou na Terra. Nós outros tivemos nossa encarnação e não sabemos onde foi a primeira, e não é informação imprescindível para o nosso crescimento psicológico e moral. Na Terra, a esta altura, como estamos no momento de transição planetária, é difícil alguém estar encarnando pela primeira vez, mas também não vou dizer que não. Mas, como é um momento de transição planetária, provavelmente todo mundo aqui já reencarnou muitas vezes, vivendo diversas experiências evolutivas, procurando esse processo de depuração, de crescimento psicológico, moral, de apreensão de uma série de conhecimentos, de habilidades, de talentos que são necessários para alcançar a condição de plenitude. Por isso que na resposta sobre a encarnação, os espíritos disseram ao Kardec que os espíritos encarnam na Terra para desenvolver esses germes, essas potencialidades que Deus colocou em nós, porque somos filhos de Deus. Todos nós que somos criaturas, filhas de Deus, todos nós, sem exceção, trazemos em essência toda a potencialidade das virtudes morais, intelectuais, artísticas, de toda a natureza, como se fossem sementes, vamos usar uma imagem comparativa, que aguardam que o próprio espírito viva diversas experiências e permita-se desenvolver essas sementinhas, vamos dizer, que Deus colocou em nós, em nossa estrutura interna, porque somos filhos de Deus, filhos da luz. Nós somos lucigênitos. Nosso destino é a luz, mas é um destino que temos que construir. As reencarnações é um método pedagógico, um método terapêutico, um método que Deus estabeleceu, que é uma lei divina, para esse desenvolvimento progressivo do ser. E aí, qual é a ideia que o Espiritismo nos traz nessa visão da reencarnação? A cada experiência, vamos desenvolvendo mais habilidades intelectuais, artísticas, culturais, filosóficas, morais, obviamente, e vamos nos tornando mais complexos para ocupar o nosso lugar no universo, mas ocupá-lo da maneira harmoniosa e equilibrada como Deus espera. Porque ocupar, estamos ocupando, mas ocupamos com o nosso jeito de ser. O nosso jeito de ser ainda é imperfeito. Ainda, tanto reencarnados como desencarnados, ocupamos um lugar no universo que ainda tem a contribuição da desarmonia, dos desacertos morais, emocionais que nos permitimos cometer com o uso inadequado do livre-arbítrio. Então, eu me permito ter raiva, ter mágoa, me permito ter desejos maus de vingança, de malquerença. Eu me permito viver paixões primitivas, perturbadoras, usando o meu livre-arbítrio dessa maneira. E, com isso, me desarmonizo, me desequilibro, mas aos outros também, que sintonizam comigo e se permitem desequilibrar pelo meu próprio desequilíbrio. Então, ainda não ocupo um lugar de harmonia, de contribuição positiva e saudável no universo, como Deus espera. Então, a encarnação ela permite que o espírito cresça, amadureça do ponto de vista intelectual, emocional, moral, psicológico, etc., para ocupar de direito, de maneira harmoniosa, saudável, produtiva, proativa, colaborando com a lei de Deus na harmonia do universo. No lugar onde se encontra, por exemplo, no planeta Terra, como podia ser em qualquer outro lugar. Mais tarde, quando chegarmos na condição de Jesus, lá para frente, também teremos mais amplas responsabilidades.
Porque à medida que vamos progredindo, sobre todos os pontos de vista possíveis, Deus vai nos dando maiores responsabilidades. Porque a quem mais é dado, mais será cobrado. Então, cada reencarnação é para ser, se a gente assim o desejar, usando o livre-arbítrio, vivida da melhor maneira possível, buscando esse desenvolvimento não apenas intelectual ou nas diversas áreas de conhecimento que existem na Terra e muitas outras que surgirão, mas, é claro, também psicológico, emocional e moral, para sermos melhores a cada dia, como Kardec dizia, não é essa a proposta para o espírita? Ser melhor a cada dia, ser hoje, tentar ser, pelo menos, hoje melhor do que ontem, tentar ser amanhã melhor do que hoje, porque é para isso que estamos reencarnados. Viver experiências evolutivas para crescer, desenvolver nossos potenciais, os potenciais divinos que trazemos em nós, e ocupar de maneira equilibrada, harmoniosa, bela, da melhor maneira possível, o nosso lugar no universo onde estamos colocados, no contexto da família, dos grupos sociais que participamos e assim sucessivamente. Dar o nosso contributo, por menor que seja, da melhor maneira possível. Obviamente que quando a gente pensa em reencarnação, pensa também em expiação, em pagar dívidas, pagar contas, pagar o que devemos. De alguma forma, isso também foi abordado nessas diversas culturas que falam de reencarnação. De alguma forma, no contexto de cada um, a ideia de que a reencarnação é utilizada para este acerto, para esse ajuste, também está presente. Só que na visão espírita, ela tem uma generosidade, vamos dizer, maior, no sentido de que não reencarnamos com uma finalidade precípua, exclusiva ou principal de pagar as dívidas do passado, dos erros cometidos em reencarnações passadas. Isso está embutido no pacote. Mas não é o fundamental. O fundamental é o processo evolutivo, esse processo de progressivamente crescer. Só que quando a gente vai crescendo, está implícita a ideia de que a gente precisa acertar o passado. Ninguém consegue crescer com pendências lá atrás. Não é possível. E como temos multimilenares reencarnações, a gente não tem como contabilizar, está lá no Livro dos Espíritos, é um número muito grande de reencarnações que cada um tem, na Terra ou em qualquer outro lugar por onde a gente, porventura, tenha andado em existências passadas, e quem sabe no futuro, nós temos um número incalculável para nós de reencarnações, na Terra ou em outro lugar. E nessas reencarnações tivemos experiências bem ou mal sucedidas, do ponto de vista da lei de Deus. Porque ser bem-sucedido na visão espírita não é ganhar dinheiro, não é ficar rico, não é ser famoso, famosa, ter sucesso. É bem-sucedido do ponto de vista de vivência da lei de Deus, dos seus postulados, da maneira mais ética, mais honesta que a gente puder. Quem procura viver da maneira melhor possível nessa harmonia com a lei de Deus, mesmo que tenha doença, dificuldades financeiras, dificuldades familiares, ou outras quaisquer dolorosas, difíceis, é alguém que está caminhando na estrada em direção da harmonia. Porque, apesar de todas as dificuldades, consegue manter-se na meta maior, que é alcançar a plenitude, que é caminhar passo a passo, etapa a etapa, degrau a degrau, nessa imensa escada de Jacó, até alcançar essa identidade com o divino, em que a nossa consciência vai mudando de níveis conscienciais, dos mais primitivos, mais grotescos, imperfeitos, até os mais sutis, até a gente alcançar a identidade com o divino e poder dizer como Jesus, eu e o Pai somos um, porque a vida dele, quando viveu na Terra como homem, era fazer a vontade do Pai. Não era fazer a vontade dele, Jesus, era a vontade do Pai Celestial.
Essa é uma condição de identidade com Deus e só se alcança reencarnando diversas vezes e superando essa sombra que ainda guardamos em nós, essa sombra individual, e, é claro, a sombra coletiva. Esse imenso passado que se encontra imerso no nosso inconsciente profundo e gravado nas tessituras do nosso próprio perispírito. Jesus já dizia, quando esteve entre nós há pouco mais de 2000 anos, a cada um segundo as suas obras. Ele sancionou a lei de justiça divina, ele sancionou causa e efeito, sancionou essa lei do retorno, e que isso permite acontecer no mundo espiritual, mas muito particularmente na etapa física do processo evolutivo. Então, o que vivemos hoje na existência atual é a herança de nós mesmos, ainda que outros possam facilitar ou agravar, outros que dizemos é o grupo familiar, colegas de trabalho, companheiros da nossa religião, ou dos grupos sociais, outros que fazemos parte, podem facilitar nossa vida ou podem complicar nossa vida, mas serão sempre seres coadjuvantes, que podem facilitar ou dificultar bastante ou pouco, mas cada espírito, cada individualidade, cada ser pensante é a senhora e o senhor da sua história evolutiva, da construção e reconstrução dessa história no dia a dia de cada existência e a cada reencarnação. Por isso, Jesus disse a cada um segundo as suas obras. Não existe vítima no sentido de inocência absoluta. Coitadinha de mim, que sofro horrores na minha família, ou no meu ambiente de trabalho, ou porque tenho tais e tais doenças, ou problemas financeiros, eu sou coitada, eu não mereço isso. Não mereço tanto sofrimento, tanta aflição. Isso é uma displicência divina, ou uma insensibilidade divina, ou uma injustiça divina, ou castigo divino. Não é nada disso, nem sequer castigo. Porque se herdamos de nós mesmos, o que Deus tem a ver com isso? Se, por exemplo, em outras existências, eu fumava muito, fumava, e até na existência atual também, ou mesmo que na existência atual eu não tenha tocado jamais em nenhum cigarro ou qualquer outro tipo de droga prejudicial aos meus pulmões, ao meu sistema respiratório. Nunca toquei, em hipótese alguma. Mas nasci com dificuldades respiratórias, vamos dizer, ou desenvolvi ao longo do tempo. Mas eu não sou fumante, além de ter outras causas que podem levar a problemas do sistema respiratório, e são muitas, obviamente, ligadas ao nosso contexto atual de alimentação, de poluição, de alergias, etc., que poderão levar a problemas respiratórios, como em outros sistemas orgânicos, mas o Espiritismo também apresenta que há uma causalidade anterior. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, que diz respeito às aflições, Allan Kardec estabelece que a causa das aflições podem ser atuais, podem, ou seja, criadas, geradas na existência atual, mas também há uma causalidade anterior. Foi causada por quem? Pelo próprio espírito. Digamos que eu tenha sido fumante em outra reencarnação. Digamos, fumante inveterada, a vida é minha, eu faço o que eu quero e pronto, fumei bastante, por tais e tais razões, porque eu quis. Pode ser que eu tenha desencarnado em outra existência com outra doença, nada relacionado ao cigarro, pode ser possível, mas na existência atual eu posso estar herdando algumas limitações ou dificuldades relacionadas ao que eu semeei lá atrás. E se isto vale para uma conduta como, por exemplo, fumar, beber, usar drogas, mais ainda, ou abortamentos, ou outros comportamentos, muito mais pensamentos, sentimentos, emoções. Tudo que fizemos em existências passadas que foi contrário à lei de Deus, que representou alguma forma de violação, de desrespeito à lei de Deus, herdaremos as consequências, ou na própria existência, a gente já herdou naquela época,
ou se não foi possível, herdaremos em existência posterior. Por isso, Jesus disse a cada um segundo as suas obras. Obviamente que vale para o bem. Toda semeadura boa, harmoniosa, também vai trazer um futuro recente ou distante consequências felizes. É uma semeadura, e como semeadura ninguém sabe quando vai colher, mas vai colher. A semeadura harmoniosa ou desarmoniosa, do bem ou do mal, do acerto ou desacerto, é colheita certa. O que a gente não sabe é se vai colher na encarnação atual, o que eu estou semeando agora, ou o que eu semeei há 1000 anos atrás, por exemplo, estou colhendo agora, ou se vou colher mais adiante, numa próxima reencarnação na Terra ou em outro lugar. Mas há uma relação direta entre semear e colher. Dependendo da natureza da semeadura, será a natureza da colheita. Ah, mas eu sou uma pessoa do bem. Sou uma pessoa do bem agora. Não sei se eu era uma pessoa do bem há 500 anos atrás, há 1000, há 2000 anos atrás ou mais atrás ainda. Eu era tão boazinha como eu me acho agora, e isto da minha visão, que me acho toda essa santidade toda. E ainda que eu tenha essa santidade toda, com direito à auréola de santo e tudo mais, eu semeei lá atrás, e pode não ter sido coisa tão bonita assim, que posso estar dando agora, na existência atual, em forma de carência afetiva, dessa ou daquela doença, dessa ou daquela limitação financeira, orgânica, que é o meu próprio passado, independente de herança materna ou paterna. Essa é a ideia que a reencarnação é apresentada na visão espírita, como também grande parte desse conteúdo, com um formato próprio, é dito em doutrinas espiritualistas de outras religiões muito mais antigas do que o espiritismo. Obviamente que cada um é herdeiro de si mesmo. Isso também não é conceito espírita, originalmente espírita. O espiritismo, ele aprofunda o conceito e traz o atestado vivo daqueles que já desencarnaram e vem dizer: realmente tudo que eu sofri tem a ver com minha história. Não posso dizer só que é culpa da mãe, do pai, do avô, do marido, da mulher, do patrão, do empregado, ou desse gestor de tal empresa, ou do presidente, da presidenta, ou de quem for. Todo mundo tem sua cota de contribuição para o bem e para o mal, mas o espírito é soberano, do ponto de vista de causalidade do que vai lhe ocorrer agora ou em existências futuras, com essa história contínua, porque estamos sempre vivos, ora desencarnados, ora reencarnados, mas sempre vivos. Uma vez criados por Deus, não saímos da vida. A gente, ora, está renascendo num corpo físico novo, vivendo X anos, uma existência breve, mais ou menos, ou longa, nossas experiências, e a gente vai passar pela morte. Mas o espírito permanecerá vivo. Mais adiante receberá a oportunidade de um novo corpo, uma nova reencarnação. Então, é essa ideia de reencarnação que a doutrina espírita traz para nós, a ideia que originalmente não é do espiritismo, tanto que na época de Kardec, muitos espíritas não acreditavam na reencarnação. Não acreditavam, se davam ao direito, porque é livre-arbítrio, de não acreditar. Faz parte do livre-arbítrio, crer ou não crer. Mas entendido nessa perspectiva espírita de que é uma lei da natureza, é uma lei divina, quer eu goste ou não, quer eu acredite ou não, na visão espírita, eu vou reencarnar e já reencarnei inumeráveis vezes e tantas outras. Kardec pergunta, então, poxa, mas se a questão é um processo de evolução, é um processo que precisa ser progressivo, é para chegar aonde? Numa condição que não precise mais reencarnar. Porque Kardec perguntou isso, já entendi. Existem existências múltiplas, reencarnações múltiplas, transmigrações, ou palingenesia, como cada um chama, em cada ramo de conhecimento. Reencarnação, como nós espíritas chamamos, e outros religiosos e outras doutrinas também chamam. Mas isso vai acabar algum dia ou é para sempre? É uma reencarnação perpétua?
A ideia do perpétuo não quer dizer para sempre, no sentido de não acabar nunca mais. Os espíritos responderam: reencarna enquanto tiver o que depurar. Porque é um processo depurativo que precisa ser dirigido pelo próprio reencarnante, ou seja, cada um de nós. Cada vez que a gente renasce num corpo novo, num contexto familiar, social, etc., seja ele qual for, a vida está dizendo: experimente, viva, procure crescer. Assuma as consequências do seu passado multimilenar, imenso, não dá nem para quantificar. Assuma as consequências boas e desagradáveis, cresça e aprenda com elas. E desenvolva os seus potenciais divinos. Aprenda coisas novas. Identifique elementos difíceis de sua própria natureza. Por isso a proposta do autodescobrimento, para um aproveitamento melhor de cada reencarnação. Para a gente não viver uma vida muito materialista, preocupada com trabalho, com dinheiro, com sobrevivência, com prazer, com saúde, com doença, com família, etc. e tal, mas sem uma proposta real de crescimento legítimo, apenas vivendo o dia a dia, quase que sobrevivendo, vamos dizer assim, curtindo aqui, sofrendo acolá, é feliz aqui, infeliz mais adiante, mas não entendemos que reencarnamos para crescer, para aprender. E cada uma dessas oportunidades de alegria, de tristeza, de saúde, de doença, de pobreza, riqueza, e os graus intermediários de tudo isso, porque não existem coisas tão estanques, existem diversos graus de condição socioeconômica, diversas escalas, categorias, classes, como também em condições de doença. Às vezes temos doenças crônicas e que a gente permite viver, limitação aqui e acolá, mas podemos trabalhar, estudar, nos divertir e viver nossa vida, mesmo com essa ou aquela limitação. Cada um procurando aprender com essas limitações, com os sofrimentos, entendendo como experiências. Tanto que quando Kardec pergunta a questão da finalidade da reencarnação, já a reencarnação, a ideia é sofrer essas experiências, mas não sofrer no sentido de lamentação, de queixa, de sofrimento no sentido masoquista, sofrer no sentido de experimentar, de vivenciar. Ora, vivenciar com alegria, com êxito, fui exitosa nisso, naquele outro, que maravilha, muito obrigada, meu Deus, mas naquilo ali não fui bem sucedida. Mas muito obrigada por ter vivido a experiência, ainda que não terminou do jeito que eu queria. Não consegui aquele emprego, não consegui passar naquele concurso, o casamento, infelizmente, não deu certo, etc. e tal, mas são todas experiências convidativas para um crescimento. Quantas pessoas vivem experiências difíceis e dolorosas nelas ou em alguém que ela ame, filhos que têm doenças gravíssimas que a medicina não consegue curar e se tornam mães e pais heróicos, que movimentam, inclusive, a renovação da própria ciência para estudar aquela doença, para conseguir métodos terapêuticos de alívio àquele sofrimento, ou quem sabe até cura. Uma série de mães heróicas e pais heróicos que levam uma existência extremamente difícil, complicada do ponto de vista de doença, de problemas financeiros, de relacionamento familiar, interpessoal, mas que mantém a esperança, a coragem, a fé, que conseguem se refazer a cada dia, que mesmo sob dores extenuantes e lágrimas e cansaços conseguem se renovar, numa certeza interna de que não é para sempre, de que mesmo essas dificuldades dolorosíssimas, cada um sabe o tamanho de sua dor, pessoal e familiar, e nenhum de nós pode ter a leviandade, nem tem aparelho para medir que a minha dor é menor ou maior que a dor da outra pessoa, isso não existe. Cada um sabe a dor que vive, mas quando temos a doutrina espírita em nossas vidas, a ideia é, não é que eu vou ficar isenta de experiências difíceis, desafiadoras, estressantes, dolorosas, que a gente possa ter algum grau de ansiedade, de insegurança, de medo, mas entender que tudo isto é a vida nos convidando a crescer, a aprender, a desenvolver a autossuperação, desenvolver valores intelectuais,
culturais em geral, morais, se tornar melhor, se fortalecer no enfrentamento de todos esses desafios existenciais. E no processo reencarnatório, cada um de nós, através da meditação, da oração, do autodescobrimento, vai buscar descobrir por que estou reencarnado. Não apenas do ponto de vista conceitual, como o Espiritismo nos apresenta e estamos refletindo na noite de hoje, mas particularmente o que é que estou fazendo aqui na existência atual. Porque eu não estou aqui simplesmente para passear, ou para sofrer, ou para ser alegre, ou triste. Existe uma meta maior de crescimento evolutivo que vai se expressar através desse ou daquele outro caminho que cada um precisa descobrir. Eu posso procurar ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, de um religioso, de um guru, de leituras, de meditações, de grupos de autoconhecimento, mas, no fundo, a resposta precisa vir dentro de nós mesmos. O quem sou eu? O que é que eu estou fazendo na Terra? Qual a finalidade da minha existência? Não haverá nenhum sacerdote, nenhum guru, nem psicólogo, nem terapeuta, ninguém que poderá dizer para nós o que a gente veio fazer. Alguém pode dar uma resposta teórica. Fernanda, você veio evoluir, você veio crescer, você veio superar, sim. Mas como? Esse como tem que ser eu mesma. Os outros podem me dar ferramentas. Leia esse livro, faça tal atividade, medite dessa maneira, use essa dinâmica. Eu posso usar tudo isso e muito mais, mas, no fundo, quem vai ter que atravessar a própria floresta, o próprio universo do mundo interno e buscar lá no centro de si mesmo esta resposta do eu profundo, desse eu que vive em nós, o Deus em nós, o Deus imanente que existe em cada criatura, esta viagem cada um tem que fazer. É uma viagem pessoal, é intransferível, ninguém pode fazer por nós. Nem nosso espírito protetor, nosso querido anjo da guarda que a gente ama tanto, que nos ama profundamente. Não dá para nos carregar no colo e fazer milagres. O próprio Jesus ensinou isso quando ele esteve na terra entre nós, quando ele mesmo, ao curar cada pessoa paralítica, com hanseníase, com processo obsessivo, com cegueira e tantas outras patologias, a mulher hemorroíça e tantos outros mais, os cegos, os alienados em geral, ele sempre movimentava a autocura do indivíduo, da mulher, do homem, de quem fosse. Que queres que eu te faça? Acreditas que eu possa te curar? Ele movimentava o querer da pessoa. Eu quero ser limpo, eu quero voltar a ver, eu acredito que o Senhor vai me curar. Então vai, levanta-te, anda. Veja, quero que fique limpo, mas movimentava a proatividade da pessoa. Jesus não fez milagres no sentido de derrogação da lei de Deus. Ele segue o curso da justiça divina pautada na reencarnação e apresenta o sentido da reencarnação como um processo de crescimento que tem seus momentos alegres e tristes, de saúde e doença, enfim, das experiências evolutivas. E que, por mais que os outros nos socorram, nos aconselhem, nos ajudem, generosamente nos socorram, são experiências que precisamos viver para crescer, resultado de nossas escolhas do passado e ou do presente. Então, Deus não tem nada a ver com isso como imposição, para eu me sentir que estou sendo punida porque minha vida afetiva está ruim, ou porque eu estou desempregado, ou porque eu tenho câncer, ou o que for. Tudo isso e outras experiências difíceis, assim como exitosas, é resultado das nossas vivências reencarnatórias, do que escolhemos e vivemos, desde a vida mental, porque Jesus ensinou que também respondemos pelo que pensamos. Quando ele disse lá, se você olha para uma mulher e no seu pensamento já desejou, já cobiçou, já adulterou com ela. Ele não disse somente se você concretizar o ato, já em pensamento. Então é preciso ter uma educação mental. O pensamento é rápido, é célere, é fugidio,
mas existem várias técnicas de educação mental que, se a gente quiser se esforçar, a gente pode fazer. E assim educar as nossas emoções, burilá-las, transformar em sentimentos superiores, educar o nosso corpo, fazer uma educação integral para um aproveitamento cada vez melhor da nossa existência atual, para que a reencarnação seja proveitosa. Isso é tão importante que o espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, ele usa uma expressão chamada de espírito completista. Completista. Porque o espiritismo nos traz o conceito de que nós outros, espíritos, participamos, na sua grande maioria, do planejamento reencarnatório. Ah, mas a minha vida está cheia de sofrimento, de problemas, dá tudo errado. Eu fiz isso, não só pelo que andei semeando em reencarnações passadas e certamente na atual, mas porque também lá no mundo espiritual, naqueles departamentos e setores de reencarnação, eu disse, eu preciso viver tais e tais e tais experiências. E lá, dialogando com o meu espírito protetor, com os técnicos de reencarnação, os espíritos responsáveis por isso, eu e todos nós, a maioria de nós, talvez, dificilmente tem reencarnações em que o indivíduo não participou ativamente, reencarnações compulsórias, mas elas não são a maioria, em hipótese alguma. A maioria de nós é senhor e senhora da própria história. E planejei lá. Olha, vamos ter uma família, um parceiro, um filho, 2 filhos, etc. e tal. Me comprometi com essa pessoa que vai ser meu filho ou minha filha. Vou viver uma experiência difícil aqui e acolá. Isso tudo a maioria de nós está sabendo, só não lembra na existência atual. E isso é importante, porque viver a experiência na existência física existe o desafio como se fosse partir do zero, que não é real. Mas se a gente lembrasse de maneira ostensiva do que a gente planejou antes de reencarnar, ou mais ainda, lembrasse do que a gente viveu reencarnações há 500, 1.000, 2.000 anos atrás, seria uma confusão, nosso cérebro físico não ia dar conta de informações atuais e do passado, ia ser difícil processar isso, ia ser mais difícil a convivência com o próximo. Já pensou olhar para minha mãe, para o meu pai, para o meu parceiro, ou para um filho ou filha, e dizer, essa pessoa me matou, viu? Me matou há não sei quantos séculos atrás, ou eu matei-a. É bom lembrar de coisas boas. Nós temos um laço afetivo profundo, porque tivemos reencarnações belíssimas no passado. Isso seria muito bom lembrar, mas nem sempre as lembranças são bonitas e felizes. Às vezes as lembranças são difíceis, são dolorosas, complexas. Ficaria muito difícil viver sem família, olhar para alguém e ver, essa pessoa me roubou, essa pessoa me abandonou, então eu roubei a pessoa, eu abandonei. Ficaria difícil, quase impossível o perdão das ofensas. Ia ser muito difícil a convivência fraterna. Já é desafiadora a gente sem lembrar do que vivemos em experiências passadas. Imagine se lembrássemos literalmente. Por isso, o véu do esquecimento que Allan Kardec fala no Livro dos Espíritos, que fala no contexto da doutrina espírita, porque é uma misericórdia de Deus. Comece de novo. Seu passado é complicado, doloroso, mas comece de novo para poder construir sua paz, sua felicidade, para ter a oportunidade de viver experiências mais ou menos felizes, mais ou menos difíceis, mas cresça, se supere, desenvolva autoestima, o auto-amor e, simultaneamente, vai desenvolvendo o amor ao próximo. Porque estamos aqui nessa perspectiva espírita e, sobretudo, na perspectiva de Jesus, para aprender a amar nas suas múltiplas e saudáveis expressões do amor. Utilizar todos os nossos recursos psicológicos, artísticos, emocionais, religiosos, intelectuais, enfim, morais, para se amar, para amar o próximo, para ser feliz dentro dessa felicidade possível do nosso contexto, para desenvolver nossos melhores valores que Deus plantou em nós, porque somos filhos de Deus. Porque, do ponto de vista da reencarnação, nós somos herdeiros divinos.
Nós somos herdeiros desse imenso universo, porque somos filhos de Deus e, de alguma forma, o universo nos pertence. A cada um de nós, irmãos que somos, filhos do mesmo Pai. Mas é preciso construir em nós o anjo, o ser superior. E é um processo de autoburilação, de autoiluminação, de autocrescimento. Muita paz, meus irmãos. Fernanda, belíssima palestra. Esse tema reencarnação é um tema muito propício para todos nós, né? Nós estamos sempre perguntando essas dúvidas todas, né? Como chegamos aqui, por que viemos e tudo, né? Para onde vamos também. Essa já, até para nós que somos espíritas, já há muito tempo na doutrina, sempre estão essas dúvidas todas. E aí a gente agradece essa oportunidade a você de tirar essas dúvidas, né? Foi muito importante para todos nós. A comunidade espírita Nova Era, através do seu presidente, nosso irmão José Alberto, lhe agradece a você de coração, né? E que a gente tenha oportunidade mais adiante de ter você conosco. Tá bom, minha irmã? Eu que agradeço, Celso. Muito obrigada a você e a todos, a Luciano, a todos nós. Muito obrigada. E a Deus, acima de tudo. Obrigado. Tá certo. Obrigado, Vamos Fernanda. agora pedir agora para o Luciano da Gata fazer um encerramento da nossa palestra. Um forte abraço para todos. Viva Jesus! É isso aí, gente. Quero agradecer aqui, mandar um abraço para José Alberto aí. Está lá no Vale do Jequiriçá, Bahia, né? E tomar conta desse ponto de luz, eles, os trabalhadores, junto com o Celso aí. E Fernanda, parabéns. Trouxe muito esclarecimento para a gente. Até dúvida que às vezes a gente, como o Celso falou, né? Para onde vamos, né? Isso é interessante, né? Isso é uma busca que, como você falou, cada um tem que fazer por si. Mas é isso aí. Encerrarei com essa canção. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive